Nós temos também muitos exemplos de cultura egípcia ainda arraigada no povo. Agora, olha que interessante. Quando Deus aparece para Moisés, vocês se lembram qual foi a primeira ordem que Deus deu para Moisés no deserto? Tire as sandálias dos seus pés, que está em território santo. Interessante. Isso só aconteceu mais uma vez na Bíblia com Josué. Fora disso, nenhuma outra vez Deus ordenou alguém tirar sapato em sua presença. Eu não conheço nenhuma igreja cristã, talvez até tenha alguma, que tem que tirar o sapato para ir ao culto. Tem. Tem? Não no Brasil. Não no Brasil, né? Lá no... A gente esteve no Paquistão no Ah, não, passado. sim, por causa da cultura Isso, paquistanesa. Tira o Sim, sapato. Tira o sapato, porque a cultura é assim. Sim, Você tira o sim. sapato para entrar na casa da pessoa também, tudo. Mas ali é mais um uso e costume. Aham. Sim. Mas em termos doutrinários, não há. Não lembro Mas de não nenhuma. está na Bíblia? Por quê? Bom, vamos lá. Na cultura egípcia, inclusive eu tenho aqui a paleta de Narmer desenhada, que mostra o Narmer justamente em pé diante de uma divindade, que é o deus Horus. Talvez esse aqui vai ficar difícil de mostrar, porque o desenho está pequeno, mas o pessoal pode ver depois, quando adquirir o livro. Vai ter o Narmer aqui, ele está diante do deus Horus. Aqui, olha. Talvez, não sei se o pessoal vai conseguir ver se consegue dar um zoom in. Pegou aí, Gustavo? Pegou? Esse o Narmer, vocês vão perceber que o Narmer ele está diante do deus Horus, aqui, que é o deus pássaro, e ele está descalço, e atrás dele está o empregado dele segurando as sandálias dele. Essa pedra aqui ilustra o que acontece na cultura egípcia. Nós temos outros exemplares, essa não é a única não, onde diante de uma divindade você tem que tirar o seu sapato para reconhecer que é um deus que está falando com você. Mas isso é cultura egípcia. Como Moisés foi criado na cultura do Egito, Deus falou assim, Moisés, tira o seu sapato. Esse detalhe de tira o seu sapato é porque se Deus não desse essa ordem, Moisés ia pensar que a voz poderia ser de um gênio do deserto, um demônio, um fantasma, qualquer coisa. Qualquer outros deuses também que ele já tinha conhecido o tempo que ele passou Exatamente. no Egito. Então Deus falou com ele de uma maneira egípcia, tira o sandália. Então é Deus. Sabe? É como se você chegasse de chapéu e Deus falasse assim, tira o chapéu. Fala direito comigo. Desculpa, Senhor. Você entendeu? Então Deus mandou. Pra você ver, o próprio Moisés estava arraigado. Existem várias palavras e expressões que estão no livro do Êxodo que são palavras egípcias. Cesto, vime, junco. O próprio nome de Moisés, Miriam, são nomes egípcios, não são nomes hebreus. Quando Moisés, uma expressão muito clara que tinha no Egito, é assim, apagar o nome do inimigo é dar morte eterna para ele. Essa é uma expressão idiomática egípcia. Eu vou apagar o seu Tira nome. o nome dele da Significa história. que você vai ter morte, você não vai ter nem vida depois do túmulo. É aquele negócio que, quando o nome não é mencionado, a pessoa na vida, que eles acreditavam, vida após a morte, não vai receber pão e cerveja, é isso? Exatamente. Não podia mencionar o nome. Entendeu? Então eles pegavam e não pronunciavam. E há casos, por exemplo, quando Tutmosis III assume o poder, ele manda apagar dos cartuchos o nome da Hatshepsut. A gente tem no Egito vários lugares que o cartucho está apagado. Na época de Ramsés III, você tem o complô do harém, que quando Ramsés III descobre que a mulher dele queria matá-lo. Então ele manda punir a ela e a todos os envolvidos, e quando ele vai narrar a história, ele não conta o nome dos indivíduos. Ele fala o seguinte, porque o Nefer Murra, o malvado de Tebas, o desgraçado do Nilo, ele não fala o nome da pessoa. Não fala o nome. Coloca um Escreve chamamento de vermelho pra e põe um ele. chamamento. E nos cartuchos que aparecia o nome da mulher, cartucho o nome está apagado. Olha como é que isso influenciou Moisés. Quando ele está diante de Deus, angustiado, porque Deus falou, Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer outro povo a partir de você. Aí ele vira e fala assim, não, Senhor, não faça isso não. Perdoa esse povo ou apaga o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Teme morte eterna. Que era a cultura egípcia, estava arraigada nele. Estava arraigada. Então teve sim essa confluência e Deus aos pouquinhos foi, letra A, apagando a cultura egípcia. Letra B, aquilo que não ia atrapalhar a doutrina, Deus deixou. Com o passar do tempo, até na época dos salmistas,
a expressão apagar o nome continua sendo usado como expressão idiomática. Sobre os ímpios, Davi fala, apaga-lhes o nome, não mais existem. Né? O Jesus lá no Apocalipse, o vencedor, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A expressão idiomática continua até na época de Jesus, porque a expressão idiomática não tinha problema. Sim, sim. Então Deus também não é aquele camarada que vai exigir uma bolha. Aquilo que não atrapalha, você entendeu? Por exemplo, segundo os historiadores, quando você fala saúde, depois que alguém espirra, isso é uma tradição pagã medieval que acreditava-se que quando você espirra, a alma saía pela boca. Então eu tinha que falar assim, saúde, Deus te crie, te dê boa sorte para a alma voltar. Quem tem alergia, então, tá enrolado. Nossa, tá enrolado. Hoje, se alguém espirra perto de mim, eu falo saúde. Não estou necessariamente endossando... Que a alma dele volte Hoje eu estou sendo apenas educado, então algumas coisas permanecem, outras Deus foi tirando. Mas até que Deus fosse tirando, Deus é um pedagogo. Sim. Deus vai aos pouquinhos. Sabe da nossa letargia em aprender vocês têm também. vários livros aqui e tudo, né? Hoje eu conheci o pessoal que trabalha com a Geográfica, por exemplo. Tá aqui o seu Nelson, a Fernanda também. Muito obrigado, aliás, viu? Eu sei que a Geográfica ela tem, por exemplo, alguns livros que são para criança, que a ilustração é diferente da Bíblia em Ação. Porque é para criança, a Bíblia em Ação já é mais jovem, adolescente, que gosta de mangá, aquela coisa toda. Se você vai escrever um livro para pessoal mais erudito, mais um comentário bíblico, você não vai usar aqueles desenhos da Bíblia em Ação, você vai adaptando aos poucos. Deus também fez isso. O povo não estava preparado para tudo. Então, por exemplo, a linguagem dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Peraí, mas se não existe outro Deus, por que você está... Se fosse olhar pela teologia de hoje, o correto seria dizer o seguinte, adore apenas a mim. Sim. Só eu que existo. Só eu que existo, mas não terás outros deuses diante de mim. Parece até que existem outros, ele só pediu para que não estejam na frente dele. Não é que Deus estava endossando o politeísmo, ele estava falando uma linguagem que o povo podia entender. Deus partia do conhecido para o desconhecido. Olha o outro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso era muito forte para os hebreus, por quê? Porque o nome da divindade, por isso que no princípio Deus não dá um nome para Moisés, o seu nome próprio de cara. Porque na cultura egípcia, o nome é uma coisa que se eu souber o nome verdadeiro de um Deus ou de uma pessoa, eu tenho um poder mágico sobre você. Entendi, já era parte da cultura egípcia. Tanto é que os egípcios tinham 2 nomes. O nome verdadeiro e o nome que todo mundo conhecia. Fake e verdadeiro. Tem a ver também por eles não... o Nilo é um deus também para eles. O Rapi. Por eles não chamavam de o rio, não é? O rio. E os próprios deuses também tinham nomes secretos. Osíris tinha um nome secreto. Quem conhecia? Só o sacerdote. Entendi. O Set também, Horus também, Ísis também, deusa Naamat também tinha, Maat também tinha, o deus Tot também tinha um nome secreto. E esse nome tinha que ser protegido, porque se eu pronuncio o seu nome secreto, eu tenho poder sobre você. Por isso que quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? O eu sou. Eu sou o que sou. Ele vai falar o nome dele para Moisés mais à frente, mas no início ele não fala de cara. E era muito importante a questão do nome. Por isso que Deus falou o seguinte, olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso então entra na cultura hebreia ou na cultura judaica, que eles passam então a chamar de Adonai depois de Hashem. Exatamente. Tiram fora o nome de Deus. Não vou falar o nome de Deus de qualquer maneira, exatamente.